Ele tem orgulho de ser chamado de mago. Tem livros publicados, gosta de viajar, tem uma forma mística de ver o mundo. É uma pessoa que gosta de viver experiências. Nós vamos conversar hoje com Paulo Coelho. E até vale a pena explicar por que mago. Muita gente não sabe. Por que, Paulo? Bom, mago é basicamente uma busca que você faz através de um caminho não convencional, né, do conhecimento. A mesma busca que você encontra presente na ciência e na arte. Os três caminhos básicos do homem para responder às perguntas fundamentais da vida dele, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou vivo agora nesse momento, foram a ciência, a religião e a arte. A gente vê muita busca na arte, vê na ciência, e a busca espiritual ela fica um pouco confusa. Então, existem vários ramos dessa busca espiritual, mas não é nada assim de extraordinário, entende? É uma coisa que eu me dediquei na vida. Quem te conhece sempre associa Paulo Coelho a deserto. Por quê? O deserto é uma coisa que sempre me fascinou muito. Eu, desde criança, não sei porquê, eu tinha essa atração pelo deserto. Primeiro eu achava que era uma coisa muito chata, aquele monte de areia, como a gente costuma pensar. E depois eu comecei a conhecer desertos, conheci o deserto do Atacama, que foi o primeiro. E você sabe que sempre a experiência mística, ela teve muito aliada à ideia do deserto. Você lê na vida dos santos, na vida dos eremitas, um dia eles foram para o deserto e descobriram a iluminação. E eu queria saber por que um dia as pessoas iam para o deserto e descobriam a iluminação. Quando nasceu essa ideia? Essa ideia me acompanha há muito tempo, mas e aí conheci vários desertos, conheci o Saara, E um belo dia, ano passado, eu resolvi pegar minha mulher e dizer, vamos fazer o seguinte, vamos repetir a experiência de Jesus Cristo e vamos passar 40 dias no deserto. Peguei os mapas do deserto com Tito Rosenberg e fui para o deserto do Mojave, na Califórnia, no Arizona, no Novo México e um pouco no México, né, no país. E lá entramos no deserto e ficamos 40 dias. E foi uma experiência fascinante, fascinante. Porque o deserto, primeiro, ele simplifica muito a tua maneira de pensar. Ele é muito simples, ele é simples e essencial. Você não tem um estímulo visual de muitas coisas, enfim, mas você vê ali que aquela plantinha que você vai pisar, se você matar aquela plantinha, você desequilibra o camundongo que é comer daquela plantinha e você de repente arrasa completamente uma imensa área. O ecossistema no deserto é uma coisa delicadíssima, né? E você simplificando a tua maneira de olhar o deserto, de olhar o mundo, você simplifica a sua maneira de olhar a si mesmo. Eu acho que na medida em que nós simplificamos a nossa maneira de olhar a nós mesmos, a gente descobre a verdade, porque a gente complica muito, né? Outro dia eu estava lendo um texto do Borges, e ele dizia, um texto, Jorge Luiz Borges, um grande escritor, que dizia o que ele faria se ele pudesse viver novamente a vida dele. Tinha umas coisas muito curiosas, entre as quais ia tomar mais sorvete do que comer lentilha, ia sair menos com guarda-chuva, correr um pouquinho de risco, mais, né, de pegar uma chuva, essas coisas. Mas ele diz, eu ia me preocupar mais com os problemas reais e deixar os imaginários de lado. Eu acho que esse é o segredo da vida. E o deserto, ele é muito concreto a esse respeito. Qualquer coisa no deserto, isso é muito flagrante, como eu te falei. Existiam áreas do deserto, por exemplo, em que haviam animais, mas o governo americano botava, né? Não alimente os animais. Porque você alimentando os animais que eu digo eram enfim, umas cabras, umas coisas assim, porque você alimentava o animal e o animal perdia totalmente a capacidade de sobreviver naquele sistema. Então você deixava que ele fosse à luta, ele lutasse pela sua própria sobrevivência e crescesse dentro daquilo. Agora, essa interligação que nós todos temos, né? A ecologia é parte integrante da nova era, né? Eu agora mesmo estive na Espanha e de repente lá eu fui convidado para dar uma palestra sobre a Amazônia, num lugar que eu entrei e que as pessoas entendiam profundamente de Amazônia. Então o sujeito sabia até quais as mais recentes deliberações do Leônidas Pires Gonçalves, que é o ministro do Exército. Eu dizia, mas sabe o nome de ministro? As pessoas sabiam tudo, muito mais que eu. Detalhes da tribo, de não sei o que lá. Então você vê que essa preocupação global, ela faz parte desse aspecto novo, dessa consciência nova que o homem tem. E a consciência nova, sintetizando numa frase, nós estamos todos interligados.
Você disse aí a sua viagem ao deserto. Agora há pouco você também fez uma viagem um pouco longa. Que viagem foi essa? Não, eu tive fazendo um segundo caminho sagrado, eu tinha feito, que faz parte do meu processo, né? Eu tinha feito o caminho de Santiago, que é uma peregrinação de 700 quilômetros a pé, que vai da França até a Espanha. E 3 anos depois eu pude então fazer o segundo caminho sagrado, que é uma peregrinação que pega os Pirineus inteiros, só na França. Curioso é que agora eu vi na França um anúncio muito bom, que o homem ia descobrindo o carro, descobriu o avião, descobriu o foguete. Finalmente ele conseguiu o processo mais fantástico de locomoção, que é o pé. Entende? E eu achei esse anúncio muito bom. Te comoveu, né? Me comoveu, porque eu acho que o pé é uma coisa que vem sendo esquecida e que é fundamental. A origem da palavra pecado, por exemplo, vem de pé defeituoso, vem de pecus. Porque sempre o processo de iluminação estava ligado a você saber andar no teu caminho. As pessoas se esqueceram disso. Eu acho que se elas se lembrassem e passassem a andar, não importa o cenário, né? Pode ser no meio de uma avenida, em qualquer lugar, mas voltar a ter essa ideia de pisar no chão ia ser muito bom. Os problemas iam novamente ser simples e elas iam saber como resolver. Nós temos falado aqui, Paulo, no programa sempre de ecologia, de meio ambiente, mas a gente fala também de defender a vida, né? Quando você pensa nessa frase, quer dizer, defender a vida, o que vem à sua cabeça? Eu acho que primeiro vem a dignidade do homem, né? Eu acho que na medida em que você é uma pessoa que respeita a si mesmo, você vai respeitar o mundo. Eu acho que todo mundo que agride a natureza está querendo agredir a si mesmo. Eu acho que na medida em que você passa a se olhar com mais carinho, com mais amor, com mais tolerância, inclusive, né? É claro que você vai refletir essa tolerância que você tem com você no mundo. A destruição da natureza é um processo de autodestruição. Todo mundo sabe disso e todo mundo continua fazendo. Por quê? Porque primeiro não resolveu o seu problema interno. Você vê coisas curiosas. Agora mesmo a França, nessa área que eu passei, tinha tanta floresta bem conservada. E aí eu perguntei, por que tem tanta floresta aqui se você atravessar essas cordilheiras é o deserto espanhol, né? Ele disse, porque a guerra, Napoleão mandou plantar floresta em toda a França para poder fazer navios para combater a Espanha, enquanto a Espanha dizimava. Você vê que através de um processo destrutivo como é a guerra, né, você tem essas florestas que são todas de madeira de lei, de madeira para construir navios, né, e que sobreviveram à mesquinhez da batalha napoleônica e estão aí dando, enfim, oxigênio e dando luz e dando inspiração a quem está lá. Eu acho que quando as pessoas voltarem a respeitar a si como indivíduos, elas respeitarão o próximo. Antes disso, não. Acho que é um trabalho inútil. Uma última pergunta. Na abertura dessa entrevista eu disse... Não inútil o trabalho ecológico, hein? Perdão. Claro. Inútil é as pessoas, enfim, fazerem essa destruição sistemática. No início da entrevista, Paulo, eu citei o Paulo Coelho místico, né? Uma pergunta um pouco inevitável. Quer dizer, hoje os brasileiros, em geral, estão vivendo nos grandes centros. Cerca de 75% dos brasileiros não moram mais no campo, eles moram nas grandes cidades ou nas cidades médias. E aí eu pergunto, é possível ter uma busca espiritual, até mística, uma relação diferente num mundo socialmente conturbado e cada vez mais urbano? Eu acho que é absolutamente necessário, porque se você não se convence que você pode atingir a iluminação ou a tua ligação com Deus dentro da tua casa, se você sempre está dando desculpas de que você precisa viajar para longe para ter isso, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Então, na verdade, essa busca espiritual, ela está no teu dia a dia, ela está no teu trabalho, ela está na tua rotina, ela está na pessoa que você ama. E se você resolve tirar daí, né, a essência dessa busca, que é eu sou um com Deus, eu sou um com a natureza, eu sou um com o meu próximo, você tira a verdade interior. Se você começar a dar desculpas de que eu preciso fazer o caminho de Santiago ou preciso ir para o deserto, você está perdido, porque você não vai nunca para esses lugares. Você só vai para esses lugares porque você antes já descobriu em casa esse tipo de solução para a sua própria vida. Paulo, muito obrigado pela entrevista, obrigado a você também. E meus parabéns ao Baleia Verde, é um programa fundamental no momento. Ok, muito obrigado, hein?